Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é orador, escritor espírita, muito querido no cenário nacional. Conosco, novamente, Orson Carrara. Olá, minha saudação aos telespectadores. É uma honra estar aqui na TV SEAC. Orson, eu não sei por onde começar, porque não sei se eu falo dos seus livros mais recentes, da palestra que você realizou aqui no Centro Espírita Amor e Caridade sobre a morte, fim ou passagem, ou se eu peço para você comentar alguma coisa sobre o Padre Germano. Orson, essa capa aqui está me estranhando. Você se tornou católico espírita? Que história é essa, Orson? Pois é, essa capa é bem instigante, né, Sidney? Eu sou espírita de infância, meu avô já era espírita, desde cedo habituado à prática espírita sem qualquer acessório exterior ou material. Mas quando o capista da editora ofereceu a imagem para ser a capa do livro, eu me entusiasmei, porque ela é instigante. É exatamente o teor da pergunta que você fez. Como é que o Orson virou de religião? Como é que é? Ele é espírita e agora está pondo crucifixo na capa? Virou a casaca? Pois é, a expressão que se usa. O que ocorre é que, embora a gente respeite muito os símbolos católicos... E com todo respeito aos irmãos católicos que estão nos assistindo. Não há dúvida, nós temos que respeitar a crença e a prática religiosa de qualquer procedência. Mas o espírita, embora respeite, não usa crucifixo, não usa terço, embora respeitemos. E o porquê, então, dessa capa com um terço e um crucifixo? Ela está no contexto da obra, porque se refere a um padre. É o contexto da sua atividade na época em que a descrição da obra se refere. Mas, Orson, que eu saiba, o Padre Germano nem havia nascido ainda. Desculpe. Ao contrário, né? O Espiritismo não havia nascido ainda quando o Padre Germano, acho que já havia até morrido. Sim, o Padre Germano é um século antes do nascimento de Kardec. Então, como é que você se atreve a dizer que ele era um sacerdote espírita? O que também pode causar estranheza ao leitor. Que história é essa? Parece um contraste, sacerdote e espírita. A palavra sacerdote já nos liga imediatamente à figura específica de um padre católico, né? O espírita veio por nossa conta. Mas não é porque ele era médium, não. Já que a mediunidade não é exclusividade nem invenção, muito menos privilégio do espiritismo. Nós temos médiuns presentes em todos os segmentos sociais e religiosos. Mas é por causa da índole, porque ele era um homem de bem, era alguém que estava plenamente identificado com aquilo que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Mas você não está querendo puxar brasa para nossa sardinha, porque nós temos muitos homens de bem, inclusive citaríamos o Papa Francisco, que é um marco, um exemplo, alguma coisa que está abalando todo o planeta? Não, de forma nenhuma. Em nenhum momento pensamos em puxar sardinha, entre aspas, para a prática espírita. Mas é que a mediunidade que ele tinha, ele via os espíritos, ouvia os espíritos, falava abertamente da reencarnação um século antes do nascimento do codificador. A palavra espírita nem existia ainda. Somada à sua moralidade, à sua firmeza e ao conhecimento espírita que ele já divulgava, embora não existisse o espiritismo organizado ainda. Ele foi um precursor? Pode ser considerado assim. Por isso nos levou a esta convicção de identificá-lo como espírita, embora a palavra não existisse, e muito menos o espiritismo. É que ele era um divulgador dos princípios espíritas antes do espiritismo surgir. Isso é uma coisa muito bonita, porque o espiritismo não foi inventado, não foi imaginado, ele é apenas a observação das leis divinas. Uma concatenação de ideias que vem através de várias fontes. Foi o que Kardec fez. Então isso nos levou a colocar o adjetivo espírita na palavra sacerdote. Mas há uma outra razão também, Sidney. Além da palavra sacerdote nos ligar à figura de um padre católico, se você pegar o derivado da palavra sacerdócio, a palavra sacerdócio vai além da figura representativa do sacerdote, seja de que religião for. Religioso que seja. Exatamente. Porque a palavra sacerdote indica uma dedicação a mais, adicional, que extrapola a religião, extrapola a remuneração financeira, mas mostra o sujeito, a pessoa, o protagonista, voltado pelo amor ao próximo, o seu trabalho em prol da coletividade. Não é à toa que, às vezes, alguns irmãos de outras crenças
consideram Francisco Cândido Xavier um verdadeiro sacerdote do Cristo aqui na Terra. Perfeitamente. A figura de Francisco Cândido Xavier pode ser enquadrada como um sacerdócio da mediunidade. Assim como nós vemos um médico, os profissionais de saúde, por exemplo, que não estão presos à remuneração, que não se prendem a horários, exercem um sacerdócio da medicina. Esta é a razão que temos colocado o sacerdote espírita. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Orson a respeito da palestra que ele proferiu hoje aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, falando sobre a morte. Confesso, Orson, que quando cheguei aqui eu tinha até um pouco medo da morte. E quando eu saí daqui hoje, eu fiquei com mais medo ainda, Orson. Apavorado. Como é que é essa história? Gostaria que você nos acompanhasse. E daqui a pouco estaremos de volta para o próximo bloco, perguntando ao Orson a respeito da morte. Será que é um fim, um caminho ou uma passagem? Não saia daí. Voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, Despertar, com Orson Carrara. Orson já editou 20 livros até a gravação desse programa de hoje. Orson, você falou aqui no Amor e Caridade sobre a morte, fim ou passagem. E como eu disse para você, quando eu cheguei aqui eu estava com um pouquinho medo da morte, agora eu fiquei com mais medo ainda, Orson. Conta para nós aquela história do chinelo. Pois é, a experiência desse livro é resultante da emoção que sempre me envolveu diante de ocorrências de morte, de ver o sofrimento das pessoas, a separação, o choro e, ao mesmo tempo, o conforto oferecido pelo Espiritismo. Então, idealizamos fazer esse livro para justamente confortar corações atingidos pela temporária separação física. E o tema, morte, parece um tema pesado. Parece um tema que as pessoas às vezes não querem nem ouvir, porque há um certo temor com este fenômeno biológico natural. Orson, evidentemente eu estava brincando, porquanto eu e o nosso técnico José Aparecido, o Theo, estávamos aqui embaixo acompanhando a sua palestra e comentamos em dado momento que você estava tratando do assunto com muita leveza, a ponto até de a gente ficar curioso, até de pensar, puxa vida, será que vai chegar logo a minha morte? Não ocorre isso, Orson. Foi uma observação do Theo, de pessoas desavisadas, de repente, ansiarem pela morte? Pode ocorrer, né, Sidney? Mas o esclarecimento espírita nos adverte que não devemos buscar a morte, nem desejá-la. O nosso dever é viver a vida, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da vida. É um dever, justamente porque a encarnação é de extrema necessidade e validade para o espírito. É um bem precioso. É um bem precioso porque nós precisamos viver a vida carnal. A vida material, nos embates próprios dela, das dificuldades, inclusive de sobrevivência, dos embates psicológicos, de relacionamento, de enfermidades, de cuidados com a família, de cuidados com a saúde, fortalece a alma. Então nós precisamos viver a vida carnal. E a história do chinelo surgiu justamente para dar leveza ao tema, para dar leveza e descontração num tema que parece pesado. Então é uma brincadeira para fazer as pessoas pensarem que a qualquer momento nós podemos partir. Né? Mas é assim mesmo, eu posso, de repente, acordar e eu procuro o meu chinelo, vou ao espelho, não me vejo e vejo o meu corpo ali. É mais ou menos assim que poderá acontecer? Poderá acontecer, porque nem sempre a gente tem consciência que desencarnou.
Nem todos percebem que mudaram de lado, porque a morte pode chegar repentinamente. Um infarto na madrugada, uma pressão alta na madrugada, e a pessoa desencarna sem perceber. No outro dia, a tendência do espírito é levar a vida com normalidade na rotina que estava habituado. E o chinelo, quando passa o pé por ele, é sinal que você já foi Aí mesmo? Eu brinquei porque imagine que você coloca o celular para despertar, o celular toca no horário combinado, programado, você tenta deslocar, parar o celular e a mão passa no meio. Então eu sugiro, sente na cama e tente pôr o chinelo. Se o pé passar e o chinelo ficar, você precisa abrir os olhos. E quem não usa chinelo, como é o meu caso? Vai no espelho, então olha no espelho. Se você não se vê lá e ao mesmo tempo vê o corpo ali na cama, que é você mesmo, você está de pé, de pijama, e vê o seu corpo ali deitado de pijama também, você precisa ficar esperto, porque pode ser que você tenha desencarnado e nem esteja sabendo. Orson, eu até agora não sei se nós estamos encarnados ou desencarnados, porque nós estamos aqui gravando o programa. E você até ficou em dúvida hoje, quando fez a sua palestra. Será que eu estava encarnado? Então, será que você não estava falando lá no plano espiritual? Pois é, ou estava iludido que estava encarnado ainda, achando que estava fazendo palestra para as pessoas? Brincadeiras à parte, isso pode acontecer? Isso pode acontecer, Sidney, porque nós criamos condicionamentos morais, condicionamentos de comportamento. Você pode estar completamente iludido com a sua posição e você já está desencarnado. Por isso que é importante esse conhecimento prévio, para quando você notar algo diferente, você prestar atenção em si mesmo e à sua volta, porque isso pode acontecer. Nem em todos os casos a pessoa tem consciência que morreu. Sem querer dizer que a doutrina espírita é a única explicação, e não é mesmo. Não é mesmo, claro. E eu estive ainda ontem numa igreja católica, num trabalho maravilhoso realizado aqui em Bauru, e estive, pouco tempo atrás, convidado por um pastor evangélico, assistindo a um culto da Igreja Batista, fui muito bem recebido lá. E volta e meia, deve acontecer com você também, nós participamos de eventos ecumênicos, Exatamente, com todo respeito aos irmãos de outras crenças. Mas todo esse rodeio para perguntar o seguinte, Orson, a doutrina espírita, estou falando agora sobre o aspecto não emocional nem espiritual, mas o aspecto cultural da doutrina espírita, ela nos fornece adrede informações para nos encaminharmos, para chegarmos do outro lado da vida com mais segurança? A doutrina espírita oferece e tem um conteúdo doutrinário, cultural extraordinário. Ela te remete a refletir com tanta serenidade, com tanta grandeza e alcance, que você compreende as razões da existência e perde o medo da morte, desde que você reflita. Ela oferece, sim. É bom o estudo? É bom estudo, inclusive para preservar a própria vida. Então eu vou chegar em casa, vou estudar muito esse livro aqui, porque eu acho que está chegando a minha hora, Orson. O mais interessante da morte, eu acho isso muito interessante, que ela não tem hora, né? Claro que às vezes ela avisa que vai chegar, pessoas que vão ficando enfermas, doenças terminais, ela vai avisando, mas na grande maioria dos casos, a morte pega de surpresa. Ela chega sem aviso prévio. Ela chega e leva. Então nós temos que pensar no assunto, faz parte da vida. A morte integra a vida. Você citou em sua palestra que às vezes a morte passa por uma pessoa idosa, que todo mundo está achando que vai desencarnar, e pega um jovem. Sim. Ou então numa casa há uma pessoa idosa que está meio adoentada e pega uma criança. Sim. Como é que é isso, Orson? Isso faz parte de um processo gigantesco do programa de cada um. Por que há tantas diferenças entre o momento da morte das pessoas em diferentes idades, posições sociais e compromissos, e a morte não vê isso, ela leva quem tem que levar. Por quê? Porque isso está enquadrado no programa reencarnatório de cada pessoa, desde que ela não extrapole. Não busque a morte, nem precipite o momento da morte. Se estiver levando uma vida de normalidade e partir o que nós chamamos precocemente, pode ser precoce sob o nosso ponto de vista, mas sob o ponto de vista da programação do espírito não é precoce. Foi no momento correto. E prova tal que há algumas pessoas que recebem alguns avisos. Sim. Algumas pessoas sentem o cheiro de vela, incenso. Aliás, estou até um pouco preocupado, porque a equipe nossa que está aqui dentro hoje, eu senti, nessa noite eu sonhei que os dois iam morrer. Você acha que tem fundamento essa previsão ou não? Os sonhos
São circunstâncias muito engraçadas da vida humana, né? A gente não deve valorizar muito os sonhos, porque há uma misturada na cabeça dos assuntos que a gente trata diariamente. Os sonhos normalmente são confusos, né? Penso que não, a gente não deve se preocupar com isso. Vamos viver a vida e mantê-la devidamente atrelada ao dever que estamos imbuídos. Voltando à seriedade, vocês dois podem ficar sossegados que era não é hoje, né? Não, era brincadeira. Mas quando a gente tem, por exemplo, a esposa, por exemplo, a sua esposa, Orson, tome cuidado com a estrada, eu tive um sonho essa noite, assim, assim, assim. Ocorre de a espiritualidade alertá-lo para que você tenha maior prudência? Perfeitamente. Isso ocorre com mais frequência do que a gente imagina, inclusive através dos sonhos, como você citou anteriormente na brincadeira descontraída. Porque a intuição pode trazer a experiência de espíritos ligados à família que protegem a gente e intuir a prudência, porque pode acontecer e eles às vezes evitam acidentes se a gente ouvir o conselho. Mas, se o acidente estiver previsto na nossa programação, mesmo através da intuição dos conselhos, muitas vezes acontece. Quantos casos não há de pressentimentos, de leitura do futuro, inclusive, de percepção do futuro, que ocorrem com uma certa frequência, né? E que você prevê um acidente ou prevê uma morte prematura, e realmente acontece. Mas nem sempre acontece. Por que que há essa diferença de acontecer e de não acontecer? Aí vai em conta a programação, a necessidade e também o livre-arbítrio da pessoa. Porque se eu estou numa estrada, você citou uma viagem, por exemplo, e abuso da velocidade, eu posso me envolver num acidente fatal sem que aquele acidente estivesse previsto para mim. No meu próximo livro, que está ainda em revisão, eu conto a história de dois irmãos que já estavam se encaminhando na espiritualidade, mas na hora que eles foram subir de degrau, notaram que tinha alguma coisinha lá do passado. O André Luiz descreve, inclusive, um caso semelhante. É isso. E eu coloco isso no meu livro. E esses dois irmãos acabam vindo aqui para a Terra pedindo para desencarnar de um acidente aéreo. Mesmo eles tendo pedido, mesmo estando na programação, pode acontecer de eles serem poupados? Pode acontecer de serem poupados, porque às vezes o trabalho desenvolvido, mesmo estando na programação, a programação pode ser alterada, porque nós não somos robôs, nós não somos máquinas. A programação pode ser alterada em função de vários fatores, principalmente do comprometimento e dos méritos que vamos adquirindo e desenvolvendo durante a vida, ou por outras razões que podem até escapar à nossa análise precária de seres encarnados. Mas eles reencarnaram para morrer desse jeito, para quitar uma dívida do passado em que eles jogavam pessoas assim de barrancos. Eles vieram para pagar essa dívida. Não tem que morrer, então, de acidente aéreo? Não necessariamente, porque lembrando a passagem da citação evangélica, o amor cobre a multidão de pecados. Eu cito essa frase. E essa frase é sempre lembrada, ela é de uma sabedoria imensa, porque mesmo programado um acidente fatal, por necessidade do envolvido, o trabalho desenvolvido ao longo da existência pode poupá-los disso. Acidentes, enfermidades. Outro exemplo que você pode citar é a programação de um câncer surgir, por exemplo, aos 45 anos ou 60 anos, exatamente. E não aparece? E não aparece por causa do trabalho que a pessoa desenvolve. Ela adquire proteção, ela adquire méritos, porque quando estamos trabalhando, a cobrança vem e estamos trabalhando, a cobrança adia. Ela é adiada. Espera aí, vamos explicar melhor essa história. Você está falando de moratória? Moratória, perfeitamente. É possível que Deus nos dê um tempo superior àquele que estava previsto para a nossa vida atual? Perfeitamente cabível e possível isso. A depender do comportamento do envolvido. Eu tenho um caso aqui que não vai dar para você contar agora. Eu vou contar o caso e depois, no próximo bloco, você explica para a gente. Richard Simonetti teve... muito tempo atrás, nós estávamos juntos nos Estados Unidos, e ele, uma certa hora, precisou sentar na guia, na sarjeta, que ele não estava conseguindo subir. Nós estávamos em Las Vegas, veio para o Brasil, teve que fazer um cateterismo, e daí uns tempos melhorou. Pouco mais adiante, Richard Simonetti teve câncer. Depois ele voltou a ter problema cardíaco. E recentemente agora tive um problema sério em uma das suas vistas. Eu tenho para mim que ele já devia ter desencarnado. E acho que ele está recebendo uma moratória. Não saia daí.
Eu quero saber do Orson se Simonetti está tendo ou não uma dilação da sua existência. Voltamos já já. Luzes no Brasil de Sidney Fernandes. Uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para o final do programa de hoje. Como sempre, as boas entrevistas voam. Orson, eu no bloco anterior falei muito a respeito do nosso querido bauruense Richard Simonetti, que já teve câncer, já teve um problema sério na sua vista, teve um problema sério no coração, precisou ser operado. Orson, eu assim, na minha observação como amigo e convivo muito com o Simonetti, eu acho que com tanto raio caindo na cabeça dele, ele já deveria ter desencarnado. Mas será que os 63 livros dele, até o presente momento, deram-lhe uma sobrevida? E não apenas os livros, Sidney, o trabalho de divulgação da lucidez do nosso Richard Simonetti, aliado à sua perseverança, à sua seriedade envolvida com esta casa, reconhecido nacionalmente como um grande pensador espírita, e o seu trabalho incansável, sem dúvida nenhuma, adiam o seu retorno. Nós não temos acesso ao programa reencarnatório do Simonetti. Todavia, as evidências estão aí a mostrar isso, porque o que acontece é que há uma escassez de trabalhadores dedicados. E quando alguém se dedica, é muito natural que a sua permanência seja adiada, seja mantida, porque precisamos, neste planeta, de pessoas comprometidas com o bem. Então é isso que ocorre com Simonetti, com tantos outros nomes. Você veja o Divaldo, com seus 90 anos, está mais jovem do que nós. Quer dizer, é preciso, há muita necessidade de trabalhador comprometido neste planeta. Então, esse processo de moratória é um processo normal e natural. Quando a vida encontra a pessoa trabalhando, ela mantém a pessoa. Até um certo ponto, porque, sem dúvida nenhuma, Há um limite há um físico. limite físico, é lei da natureza. Não vamos ficar aqui para eternamente nesse corpo. A pessoa que trabalha sem fazer distinção de religião, e nós temos grandes trabalhadores, nós entrevistamos aqui pouco tempo atrás um padre amigo nosso que agora tornou-se bispo de Niterói, padre Risse, que agora não é mais monsenhor, é bispo Risse mesmo, uma pessoa que desenvolveu e continua desenvolvendo um trabalho extraordinário no movimento católico. E não precisaríamos ir muito longe também ao nos lembrarmos da Zilda Arnes. Isso, sem dúvida. E vamos por aí afora com outros exemplos. Não podemos restringir isso ao espiritismo. Esse é um ser humano, né? Não é restringir isso ao movimento espírita. Isso vale para qualquer ser humano. Então, a minha pergunta é a seguinte, mesmo não conhecendo a doutrina espírita, esse pessoal vai ser bem recebido? O fato de não conhecer a doutrina espírita não altera a realidade de cada um. Conhecendo ou não a doutrina espírita, desde que a pessoa se paute com moralidade, com honestidade, tem um caráter reto, todos nós somos bem recebidos. O que causa mal-estar na desencarnação, na chegada ao mundo espiritual, não é a crença, não é a religião, não é o título, não é a posição social, não é o nome, mas a conduta. Então nós podemos ter... Cite, por favor, alguns dos itens da conduta que você falou na sua palestra de hoje. Da conduta, da perseverança, do respeito, da honestidade, da lucidez moral. Esses detalhes, eles são vitais para a pessoa ser bem recebida. Em contrapartida? A raiva, o desejo de vingança, a corrupção, a inveja, o ciúme, o ressentimento criam bloqueios. Não é que a espiritualidade te pune, não existe castigo na lei de Deus. Somos nós que criamos barreiras. Quando a gente tem uma conduta reta, honesta, do cumpridor de dever, você está com a mente aberta para perceber o ambiente que está à sua volta e que poderá te beneficiar da maneira como você precisa. Como vão chegar à espiritualidade não apenas os políticos brasileiros, mas muitos que estão cultuando a agressividade, a violência, estão inclusive
falando muito a respeito de desrespeito étnico, racial, Isso, aos direitos humanos. aos direitos humanos. Como é que esse pessoal vai chegar de volta à espiritualidade, Orson? É de se lamentar essa postura materialista, essa postura anticristã, essa postura que desrespeita a vida humana, né? A questão é a seguinte, embora a gente não use mais ficha da Telesp, Sidney, que é um objeto em desuso face à facilidade do celular, o que vai acontecer com cada um de nós, não apenas aos que estão corruptos ou gerando todo esse caos social. Vai cair a ficha? Quando cair a ficha, inclusive a nossa, em todos os sentidos, quando a gente se der conta da responsabilidade que nós temos com a vida, do nível de comprometimento que nós nos devemos uns aos outros, aí vai começar o processo de depuração de si mesmo. Aí vem a aflição, vem o remorso, o sofrimento decorrente. Mas, Orson, Em todas as áreas. Orson, às vezes nós não somos muito rigorosos conosco mesmo, porque irmão Jacó disse que esperava uma situação lá no plano espiritual e caiu do cavalo. Ele decepcionou-se consigo mesmo. Pois é, nós não podemos criar expectativas, nós temos que trabalhar. Não achar que somos privilegiados, que seremos recebidos com deferência. Os espíritos e a espiritualidade, os benfeitores, nos amam profundamente. Mas o que determina o nosso bem-estar é a nossa conduta. Eu ia até aconselhar os meus meninos aqui, quando eles desencarnarem, colocar uma faixinha na testa, assim, fora da caridade na salvação. Isso não resolve. Não vai resolver? Não vai resolver. Não é o título que a gente tem que vai... Não. O que vai nos levar ao bem-estar é a conduta. Independente de crença, independente de nome, independente daquilo que tenhamos feito ou não. Porque se a gente não cuidar da gente mesmo, se a gente não cuidar da melhora moral, do crescimento, a gente vai chegar lá decepcionado, frustrado com a gente mesmo. Um conselho para os nossos telespectadores. Amar a Deus, seguir os ditames divinos e fazer o bem é a fórmula correta? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é a síntese do ensinamento de Jesus. Isso traz para nós a tranquilidade. Mas nós temos que pensar nisso, né? Amar a Deus, como é que se ama a Deus? Verdadeiramente, como é que nós amamos ao Criador? Nós temos que refletir sobre isso. E como é que a gente ama o próximo? Se o próximo também é criatura de Deus, quer dizer, nós temos um dever mútuo de cuidar do próximo, cuidando também de nós. Este compromisso é que vai abrir. E isso indica, Sidney, um detalhe importantíssimo, a consciência. Se a consciência está tranquila, a gente não sofre. Não importa a religião. Não importa a religião. A gente sofre quando a consciência está com culpa, está com remorso. Não importa a religião. O sofrimento vem da consciência de culpa. Orson, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu queria que você falasse rapidamente sobre esse jornal Tribuna do Espiritismo. Ele começou devagar e agora parece que está se espalhando pelo Brasil inteiro. Que história é essa, Orson? O jornal Tribuna do Espiritismo surgiu de uma iniciativa de Araraquara. Não somos o fundador do jornal. Um grupo anônimos, amigos anônimos de Araraquara, fundou esse jornal em 2013. E depois, por uma circunstância que não cabe contar aqui, que não, fica muito longo, o jornal ficou sob a nossa responsabilidade. E ele é fruto da parceria do Instituto Caibar Schutel, entidade virtual fundada em Matão, por várias iniciativas, com a Associação Chico Xavier de Bauru. E essas duas instituições, contando com parcerias e patrocínios de vários outros grupos, editam o jornal que circula no Brasil inteiro. 90% dos estados recebem o jornal. Aproximadamente 500 endereços recebem o jornal. É claro que não é 100% do país, mas atinge a maioria dos estados, pelo menos vai 2 ou 3 exemplares, ou 4 ou 5 endereços, totalizando 500 endereços, fora a distribuição sem correio, manual, que é feita nos centros espíritas, onde a gente consegue entregar o jornal pessoalmente. E pela internet? Pela internet também, porque ele tem edição virtual. Podem acessar o tribunadoespiritismo.org, tribunadoespiritismo.org. E ele está com 50 edições, o tiragem é aproximadamente variável entre 14 e 16 mil exemplares por mês, a depender da demanda, e alcançando o Brasil todo. Maravilha. Estamos chegando ao final, Orson. Eu quero deixar esse minuto final para você dar a sua mensagem para as pessoas que foram ao cemitério e compareceram no dia de finados. Nós devemos continuar indo ao cemitério, Orson? Porque muitas crenças prevêem isso. Olha, a prática de sepultamento de corpos, que é uma prática antiga na história da humanidade, merece o nosso respeito. Mas nós já sabemos que os nossos queridos não estão lá.
não estão sepultados, porque a matéria desaparece. Ela tem um processo que se dissolve por si mesma com o tempo. Então, mesmo assim, apesar dos corpos não estarem lá, é uma homenagem, está na tradição humana, que nós devemos respeitar. Eu, particularmente, sendo espírita, talvez pela influência dos meus pais, não tenho o hábito de ir ao cemitério, não vou ao cemitério, a não ser em circunstância muito excepcional. Mas o importante é a oração em favor dos... É a lembrança do ser querido, né? Não há necessidade de ir ao cemitério, mas naturalmente que respeita-se a memória daqueles que vão e ali oram. O importante é o que a pessoa sente por dentro, não é o que está por fora. Devemos respeitar essa prática, mas eu acredito, Sidney, que com o passar do tempo, essa cultura do sepultamento deve desaparecer, né? Porque não há razão para sepultar corpos que vão se dissolver, né? Em casa, nós podemos orar pelos nossos Não mortos. tenha dúvida, em qualquer lugar. Muito bem. Na rua, andando, caminhando, pensando. Neste momento, por exemplo, posso me lembrar com muito carinho de meu pai, desencarnado, que naturalmente está muito sintonizado comigo, tem um amor, uma saudade muito grande, e sei que ele me ouve, me assiste, me ajuda. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, a minha saudação aos telespectadores com muita gratidão. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana.